para o tema de hoje, então. Eu quero com você dar sequência à nossa proposta do tema de hoje, vencendo as correntes da rejeição. Hoje eu vou comentar com você 3 indivíduos que sofreram rejeição. Na minha lista tem 7, a Bíblia vai citar mais, mas hoje eu vou trabalhar 3. Semana que vem eu trabalho o restante, e aí, na terceira semana, nós vamos fazer a cura. Nós vamos trabalhar o culto só com a cura da rejeição. Então, hoje eu vou trabalhar os 3 indivíduos da Bíblia que sofreram rejeição. Semana que vem eu vou trabalhar os 4, fechamos os 7. E na terceira semana que vem eu vou trabalhar vencendo as correntes da rejeição, a cura. E nós vamos tratar só sobre cura. Vamos fazer dinâmicas, inclusive, orações específicas, inclusive. Nesse culto eu estarei pregando de jejum, porque a Bíblia diz que há uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Embora essa questão de rejeição diz mais a ver com questões sentimentais, com a questão emocional. Mas o diabo se aproveita das fragilidades do indivíduo e se aposta dele, inclusive. Tá bom? Vamos lá então, vencendo as correntes da rejeição. Vamos para o texto do Salmo. É o Salmo que nós estamos acompanhando. Salmo 27, 9 a 10. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. É um clamor, é um pedido. Ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Vamos seguir então. Eu vou correr com você para reprisar, porque é importante reprisarmos. Eu citei para vocês a questão da escravidão, que é algo terrível, para nós pensarmos a escravidão que foi no Brasil. Pode passar. Coloquei essa imagem e aí diz para vocês que a gente presume escravidão, porque não passamos a escravidão. Então a gente presume a dor do outro, de fato não sabe qual é a dor do outro, qual é o sofrimento do outro. Cada um percebe o sofrimento e a dor de acordo com as suas experiências, e isso é muito pessoal, isso é muito individual. Pode passar. Eu disse para vocês que uma das piores formas de escravidão são aquelas do campo emocional, não é? É aquela prisão, aquelas correntes que não aparecem, não é? A pessoa segue a vida, parece que está tudo bem, mas na verdade, a pessoa está em sofrimento. Gente, vocês devem saber, porque estamos lidando com pessoas aqui experientes. Tem pessoas do nosso lado, rindo, brincando, conversando, e está num grande sofrimento. Tem gente à nossa volta, do nosso convívio, às vezes quando a gente fica sabendo, tirou a vida, se matou, desapareceu, largou tudo, família, emprego, e foi embora. Mas parecia estar tão bem, a pessoa parecia estar tão feliz, parecia ser tão saudável, e às vezes a gente não tem a percepção de observar que aquele indivíduo, aquela pessoa está num grande sofrimento. Não aparece, às vezes tem gente que demonstra no olhar, demonstra nas ações, não é? E essa forma é fácil detectar alguém em sofrimento, mas tem gente que consegue camuflar, pelo menos por algum momento. Tem gente que consegue camuflar e você olha e parece que está tudo bem, e na verdade não está. Quantas pessoas já estive conversando, atendendo, seja de que forma for, e aí a gente pergunta: você está bem? Estou bem, pastor. Você está bem? Estou muito bem. Você está bem mesmo? Claro. Meu amigo, ou meu irmão, ou minha irmã, você não precisa fazer isso comigo. Sou seu pastor, sou seu psicólogo, sei lá, sou seu amigo. Você não precisa fingir para mim. E a pessoa desabafa chorando. Dizer: eu estou mal, pastor. Estou querendo morrer. Sabe, estou querendo sumir. Quero largar tudo, sabe? As pessoas às vezes precisam desse olhar mais atento. E tem muita gente assim, numa grande prisão, não é? No campo emocional. Vamos passar adiante. A solidão é uma delas, e eu tratei solidão com vocês, que em algum momento ela pode ser saudável, mas quando ela nos tira do convívio social,
nos isola em demasia, ela é problemática, não é saudável. Aí eu tratei a solidão com vocês. Vamos passar então. Aí falei o conceito da rejeição, que é o ato de repudiar, de abandonar, de desprezar, e a recusa, e a repulsa. E aí citei, estou 2 semanas, essa terceira semana que estou falando sobre isso, e falei com mais propriedade na primeira semana, não é? Quando alguém recusa, repulsa, repudia, isso é rejeição. A pessoa não quer saber, ou quando alguém não quer saber de nós. Então, esse é um pouco do conceito de rejeição. Pode passar? Eu disse a vocês que a rejeição ela se dá primeiramente no campo social, na esfera social, e ela sempre será discriminatória, tem a ver com o aspecto físico. Se você quer ouvir bem essa mensagem, está lá, primeira semana, acesse lá no canal, você vai ver com mais propriedade. As pessoas com facilidade, porque o que está diante de nós, né, já percebem. Pode passar? Pode passar? Aí falei das questões de rejeição no âmbito do sobrenome, não é? A questão regional, a questão religiosa, por parte da família. É muito comum, não é? É muito comum se dar rejeição no âmbito familiar. Vou citar um, não é? E Davi é esse indivíduo. Por parte dos casais que se auto-rejeitam, se repudiam, e às vezes chegam num nível tão grande de repulsa, aí entra o divórcio, não é? Porque não é? Chegou no momento que um começa a repudiar o outro, não é? A rejeitar, aí há o descolamento do vínculo com o divórcio. Isso é um problema seríssimo, não é? Nunca ninguém vai ficar bem, por mais que ele diga que vai ficar. Isso vai afetar de alguma maneira. Pode passar? Pode passar? Aí falei para vocês também os tipos de rejeitados, não é? Disse a vocês que há o rejeitado que é passivo, e eu falei com vocês com tempo sobre isso. Aquele que só fica calado, o solitário, que a gente, né, não consegue às vezes perceber que ele está sofrendo esse tipo está tendo essa demanda, esse sofrimento. Há o agressivo, né, aquela pessoa que se vinga. Ela foi rejeitada, então tá, você não me quis, você não é meu, não vai ser de ninguém também, não é? Esse emprego não é meu, então eu vou detonar com toda a empresa. Já que eu não fui promovido, ninguém também vai ser. Já que eu não sou feliz, também ninguém vai ser, não é? As pessoas que fazem parte disso não serão. É muito perigoso isso. As pessoas que chegam nesse nível de revolta, de ira, de vingança, correm riscos graves de chegar a situações extremas, não é? Chega a situações extremas, e eu citei para vocês Caim. Falarei mais adiante de Caim, não é? E volta para mim no outro slide, no anterior. E o curado, que vou falar com vocês daqui a 3 semanas. Podem passar agora sim. Eu citei para você Davi, esse texto, que não estava semana passada. Anote esse texto, porque é um texto para você anotar, ler em casa com calma. Deixa eu ler para você. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não o sentaremos para comer até que ele chegue. Pode passar? Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo. Eu disse a vocês que prestasse atenção nas características de Davi. O autor escreve porque há um significado, não é? Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Você tem a imagem de Davi ali, não? Ok? De Davi?
não é? Essa é uma imagem que nós pegamos, a gente não sabe a imagem, como era Davi, de fato, do aspecto físico, a gente tem características. Pode voltar para mim nos textos lá sobre Davi. O texto vai dizer que ele era diferente, porque os homens aqui da ocasião eram másculos, né? Viril, e o judeu, por característica, ele é típico, não é? Ele tem um aspecto físico semelhante. O autor não iria descrever Davi se não houvesse algo de estranho, alguém que diga que Davi, ele talvez seja um filho bastardo de Jessé, que é possível que não seja um filho legítimo, não é? Há pessoas que sugerem isso pelo aspecto que ele apresenta, não é? É o diferente da família, não é? Você imagine, numa família de todo mundo loiros e branco, vem uma pessoa morena. É meio engraçado, né? Ou então todo mundo é moreno, e aí me aparece uma pessoa, nasce uma criança loira. Ah lá, o meu bisavô era loiro. Bom, não sei, tem dúvidas, não é? Tem um filme muito engraçado de comédia daquele, acho que é Tim Carrey, né? Eu, Irene e eu mesmo. É uma risada assim. Ele casa com uma moça loira, e quando nasce o neném bem moreninho, e anão ainda. Ele, meu filho, tal. Consequentemente, começa a vir os outros. Aí ela tem um amigo, e o amigo da moça é um rapaz moreno e anão, não é? Aí ele se deu conta que tinha algo errado, não é? Bom, tem alguma coisa errada. Não é à toa que o autor descreve isso, não é? Claro, a família brasileira é muito misturada. Às vezes os pais têm olhos castanhos, nasce um com olho azul. É possível, porque aí de fato o bisavô, o avô, o tio, sei lá. Mas tem algumas coisas que são estranhas. Aí é outra pregação. Nós vamos falar disso agora, não é? É certo que ele era diferente. Escute uma coisa, queridos: o diferente em muitas instâncias é rejeitado. Em muitas instâncias, é por isso que a gente precisa cuidar do adolescente, porque o adolescente com facilidade ele é excluído do grupo. Então, para ser igual, ele quer se assemelhar ao grupo, e às vezes é um grupo barra pesada, não é? Isso pode ser um problema, porque o diferente geralmente é excluído, não é? É o patinho feio, não é? Que acha que é uma galinha, é um pintinho. Ele não é um pinto, ele é um ganso muito bonito. Só que ali ele é o diferente. Ele acha que ele é um pinto como os outros, e faz de tudo para estar com os seus iguais, e sempre é rejeitado, porque ele é diferente. Então o diferente sempre ele é excluído. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa, por característica, é tímida, e está num grupo de pessoas muito falantes. E às vezes ela tem que fazer um esforço muito grande para se entrosar, porque o grupo não é maduro para perceber que aquela pessoa é do jeito dela e deve ser aceito assim. Então algumas pessoas, elas demandam demais ser algo que elas não são, para ser aceitas no grupo, inclusive fazendo coisas erradas que não poderia fazer, mas para ser aceita, elas são obrigadas a fazer. Isso pode ser um problema. Então Davi aqui, ele é o diferente. Pode passar o próximo texto. É engraçado que nesse texto de Samuel 17:42, de fato ele é diferente, porque o Golias vai olhar Davi e vai dizer para Davi, olhou para Davi com desprezo. O gigante desprezou Davi não só por ser um adolescente, porque Davi aqui tem 16 anos, é bem possível que tenha 16 anos. Golias é um homem de quase 3 metros de altura, ou um pouco mais. De fato, né? É um homem de guerra, Davi não é. Mas olha o que o texto diz: viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Então veja, de fato há uma separação entre os irmãos de Davi e Davi. Quando Davi vai lá visitar os irmãos,
lá no campo de batalha, que ele vai se dispor a enfrentar o Golias vai zombar dele. Ah, você está brincando, esse piazinho. E não só por ser um adolescente, mas por ter características diferenciadas, que não eram comum do homem de guerra, barbão, cabelão, sabe, peito duplo. Era um rapazinho, franzino, não é? Era diferente. Então, na primeira instância, ele foi desprezado também por Golias. Pode passar o próximo texto? O próprio Davi está dizendo isso aqui. Eu sei que sou pecador. Desde que nasci, sim. Desde que me concebeu a minha mãe, sei que rejeitas as verdades no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Olhe, Davi está dizendo aqui, em algum momento, dizendo que ele nasceu em pecado. Alguém que diga que esse pecado é o pecado que todo mundo nasceu. Todos nós, depois de Adão caído, nascemos em pecado. Porque ninguém é perfeito. Porque nossos pais não foram e não são perfeitos. Mas há alguém que diga que ele está dizendo, talvez, do pecado do pai. Ele nasceu em pecado porque ele nasceu fruto de uma relação fora do casamento. Há alguém que diga isso. A Bíblia não vai falar com clareza. Mas há alguém que vai supor isso, que possivelmente ele está dizendo disso. Não é? Que a mãe dele, não é, fruto de uma relação, de uma aventura com o pai, concebeu ele. Então por isso que talvez haja um desprezo e haja uma diferença entre ele e os seus irmãos. Pode passar o próximo texto? Passa para mim esse texto que eu vou ler depois. O próximo texto, esse também vou ler depois. Aquele outro texto de Samuel. Esse texto, isso, esse texto, aqui. Esse é um texto muito importante para você anotar. 1 Samuel 17, 28 e 29. Olha esse texto. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Eliabe, irmão de Davi. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Olhe para mim, vocês. Isso aqui é o irmão mais velho, sabe? É aquele irmão mais velho que repulsa, que rejeita o irmão mais novo. É aquele irmão aqui que, poxa, você está nessa família, você não é bem-vindo aqui. Não é uma relação afetuosa. Claro que entre famílias há os dilemas, porque família é isso. Mas aqui são palavras muito ásperas. Você é maldoso. O que você está fazendo aqui? Você poderia ter ficado lá, cuidando das poucas ovelhas. Olhe o nível de desprezo de Eliabe. Sabe o que ele está dizendo? São poucas ovelhas e você nem cuida. Você é um imprestável. São palavras pesadas, sem ter valor nenhum, sem ter valia nenhuma. Eu conheço muita gente, quando a gente vai fazer o encontro com Deus, e para quem não fez o encontro com Deus, quando chegar o encontro com Deus, se inscreva. Porque o encontro com Deus tem uma ministração sobre cura da alma, sobre cura das emoções. E entre aqueles momentos de cura, depois do processo que se dá na ministração, algumas pessoas relatam, porque palavras são sementes. E tem pessoas que as palavras malditas, às vezes ditas por pais lá atrás, afetam a vida dos indivíduos, filhos até hoje. Como, por exemplo, você é uma vagabunda, ninguém vai querer você, você não tem valor nenhum, você não vai ser ninguém, você não presta. Palavras pesadas, não é? Que machucam, que vão afetando a vida do ser humano. Eu conheço uma história de uma moça que estava possessa por demônios. E chamaram o pastor para orar, e o pastor chegou lá, ele orava,
e aquele demônio não saía. Não saía, orou e não saiu. E a mulher continuou, a moça continuou possuída por demônios. Eu só sei que ele lutou o dia inteiro, não conseguiu. A mulher ficou lá amarrada em cima da cama, estrebuchando, não é? Querendo quebrar as coisas, e ele foi para casa, muito triste. Orou, jejumou, pensou, mas o que está havendo? Não pode, né? Há uma autoridade do nome de Jesus, não é? A Bíblia diz que no nome do Senhor os demônios se submetem à autoridade de Deus. Tem que sair, tem uma coisa errada. E ele ora, chega lá no outro dia, vai de novo, e a moça do mesmo jeito, possuída por uma entidade maligna. É certo que ele passa o dia lutando. E antes que ele vá embora, ele para. Ele para e observa a mãe na porta. E a mãe está com uma cara assim, olhando para a filha. E ali Deus deu para ele um sinal. Ele para, leva a mãe para um lado e disse: me conte, desde quando ela está assim? Há algum episódio que a senhora percebe, ou que aconteceu, ou que... Como é que começou ela a ficar assim desse jeito? Ela disse: olha, há 3 dias atrás, eu estava encerando a sala, que eu me lembro seja isso, não sei, alguma coisa diferente foi. Eu estava encerando a sala, passando cera, e quando eu estava no final, ela entra na porta com uma garrafa de leite de vidro, ela tropeça em alguma coisa, quebra a garrafa, doida, sem vergonha, sem juízo. E aí o pastor começou a perceber o nível de linguajar dessa mãe. Essa louca, doida, imprestável, não viu que eu estava encerando, me derramou o leite em toda a sala, e eu lembro que eu disse para ela: sua louca, sua sem vergonha, sua doida, desminholada, o diabo que te carregue. Olha só que interessante. Eu creio que a Bíblia está certa que palavras são sementes. Palavras são sementes, e eu acredito muito no texto de Provérbios 18, 21. Que o poder da vida e da morte está na língua. Acredito também que pessoas sobre nós com uma autoridade, elas podem carregar, elas têm um peso nas suas palavras. A menos que entre aqui uma intervenção sobrenatural, porque senão elas vão acontecer. Pai, mãe, líderes, eles têm poder nas suas palavras, porque eles têm influência. Um pai e uma mãe, ele pode determinar a vida do filho, da filha, com as suas palavras. Pode haver uma mudança, ou para o bem ou para o mal, se houver uma grande intervenção em cima disso. Senão, a pessoa segue o seu rumo e aquelas palavras vão afetar aquele indivíduo. Aí o pastor percebeu: a sua fala foi o diabo que te carrega. Então a senhora, como mãe, autorizou o diabo a carregar ela, a estar na vida dela. E a senhora precisa desfazer isso. Porque, gente, olhem para mim vocês. Se você e eu não permitirmos que Jesus entre em nós, Ele não vai entrar. A Bíblia diz que Jesus está à porta e Ele bate. E se alguém ouvir a sua voz, Ele entra no nosso coração. Olhe diferente do ser maligno. A Bíblia diz que um coração que outrora foi cenário de um demônio, de uma entidade maligna, e esse demônio sai, ele dá uma volta. E é por isso que às vezes, meus irmãos, isso a gente precisa ter tempo para falar disso em outro momento, não é? Mas veja, algumas pessoas dizem: eu estou bem, estou vencendo. Daqui a pouco surge uma coisa e parece que tudo quer embaraçar de novo. Você sabe por quê? Enquanto nessa vida a nossa luta é permanente. É como, por exemplo, a busca do conhecimento. Ninguém pode sentar e dizer assim: eu sei tudo, porque isso é infindável nessa vida. Nessa vida o conhecimento é infindável. Eu agora tenho um pós-doutorado, sei de tudo. Não sabe nada. O caboclo lá do meio do mato
não sabe sobre, por exemplo, alguém que da área da administração, não sabe como administração, mas sabe como funciona a mandioca, o feijão, sabe a estação certa para plantar. Isso é conhecimento. Eu nunca vou esquecer a história do que eu ouvi do meu pastor, que 2 meninos criados juntos, um ficou no interior, lá no meio das Brenhas, e o outro foi para a capital. Se formou em Direito, fez muitos cursos e voltaram. E se reencontraram. E foram pescar os dois. Em algum momento lá, aquele que tinha aquele curso, aquela formação, começou a se exibir, e aí só se bobeando, se achando, desprezando o amigo que, tu é bobo, tu não fez nada na tua vida, tu não sei o quê, tu deve ter estudado, ficou aí, já casou, já teve filho, não aproveitou a noite, não foi lá pro, como é que chama, o Moana, não, como é que é o nome? Aruna? Não, tem um outro, falou que é mais estiloso ainda. É igual amor que ele teve vontade de ir lá, não, né? Está repreendido, né? Não. E pior que é perto de casa. Você entendeu? Lá para o Amun, sei lá como é o nome do troço. Você é bobo, você aproveitou a sua vida, já casou com a primeira namorada, seu tolo. Foi. Dali a pouco ele brincou no barco e caiu. E aí o barco virou. Só que o que irado no meio do mar sabia nadar. E o outro com pós-doutorado não sabia nadar. E morreu. Você me entende? Sabia muitas coisas, mas não sabia nadar. Que é uma ciência. Então veja, o conhecimento, ele está além daquilo que está diante de nós, é infindo. Assim nessa vida são as lutas e as vitórias. É por isso que a gente chora hoje, mas busca de Deus e busca o sobrenatural do Senhor. Choramos ontem, mas hoje nós estamos rindo. A vida é assim, ela é dinâmica. Você hoje está por baixo, mas quem diz que antes que termine esse culto, Deus não te ponha para cima? Quem disse que não pode acontecer isso? Só isso, mais animado, para dar uma esquentadinha no frio. Que coisa boa. Então veja, queridos, quando você olha esse texto, de fato há um desprezo por parte de Eliabe, dizendo: quem é você? Você não é nada. Olhe, ele diz: você não pode cuidar de poucas ovelhas, você é um imprestável. São palavras que carregam um peso de desprezo, de rejeição. O pastor depois vai dizer para essa mãe que amaldiçoou a filha, que jogou uma palavra pesada para ela: a senhora precisa desfazer isso. A senhora precisa desfazer, dizendo que anula aquilo que a senhora disse sobre sua filha. Ela diz para a filha as palavras repetidas pelo pastor: eu anulo aquilo que eu disse, eu quebro, eu desfaço. Fiz isso num ato inconsciente, mas disse. É a mesma coisa de alguém tomar um veneno sem saber o que está tomando, mas vai morrer de qualquer jeito. Mesmo palavras ditas num ato de inconsciência, ou de braveza, ou de ira, elas surgem em efeito e precisam ser desfeitas, porque é um mundo espiritual que capta tudo o que nós fazemos. Ela desfaz isso. O pastor ora e diz: em nome do Senhor, eu concordo com isso, vai embora. A moça ficou liberta. Olha que interessante isso. Então veja, queridos, o Eliabe com a sua palavra pesada: você é imprestável, são poucas ovelhas e você nem consegue cuidar, você é um irresponsável. Então veja, de fato há um desprezo aqui por parte do irmão mais velho, porque ele era guerreiro, não é? E talvez ele não queria a aproximação de Davi, até porque Davi aqui já tinha sido ungido rei. Então, na verdade, ele quer aqui oprimir o seu irmão. Ele vê com desprezo para aquela palavra fazer efeito na vida do seu irmão. E escute uma coisa: tem gente que tem prazer em dizer palavras para nos desestabilizar, para nos afetar. Agora há pouco eu dizia a um amigo, eu disse: estou aqui para lhe apoiar.
Não deixe que tal situação tire a sua estabilidade. Sabe? Aparecem mais pessoas para dizer coisas que você não vai conseguir, que você não pode, que você é incapaz, que você não tem condições. E se eu e você dermos atenção a isso, isso passa a ser uma verdade em nós. E quando passar a ser uma verdade, isso é um problema. Se você se olha no espelho sempre e diz: como eu sou feia, como eu sou horrível, como eu sou horrível, como eu sou feia, e começar a procurar defeito, você vai achar. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo, você vai se achar feia, de alguma forma, de alguma maneira. Porque aquela mentira, como você dá crédito, ela passa a ser uma verdade. E quando passa a ser verdade, pronto, está feito na nossa vida. É uma crença arraigada. E uma das coisas que nós temos que fazer é desconstruir essas crenças que nos acorrentam. Aqui são palavras pesadas. Davi diz: eu não posso fazer nada. Me parece que há um histórico. Me parece que há um histórico de repetição dos irmãos desprezar Davi. Gente, nessa ocasião, quem cuidava dos animais eram os empregados. E aqueles empregados de menor escalão. Sabe? Você não sabe, você não é ferreiro, você não é um pedreiro, você não é um guerreiro, que eram as profissões de alto nível, você não é um engenheiro, você não sabe fazer nada disso. Pelo menos toca as ovelhas. Fica lá sentado cuidando das ovelhas para o lobo não chegar. É aquela pessoa que não tem currículo. Sabe? E geralmente quem cuidava das ovelhas eram os empregados. Aqui é o irmão, é o último, é o mais novo, é o rejeitado. Então a função dele já diz dele, a função dele já diz a condição dele. Então veja, de fato há aqui uma rejeição por parte dos irmãos de Davi. Vamos ler os outros textos que você tinha para mim ali, os outros textos de antes sobre Davi. Sobre Davi. Os outros textos de antes, o dos Salmos. Há um texto dos Salmos ali. Isso é mais para frente. É antes, esses são os últimos. É mais lá antes ali. Ok, assim, ok. Escute uma coisa. Isso aqui é Davi já velho, já avançado de idade. Não me rejeites na minha velhice. Não me abandones quando se vão as minhas forças. Davi sofre rejeição novo, mas também ele tem dificuldade de lidar com a rejeição também velho. Sabe, mesmo ele sendo ungido por Deus, ele tem um histórico na vida dele de rejeição. É a pessoa que eu falei para vocês, que às vezes tem os traumas, que hoje é muito bem de vida, mas ela disse: na minha infância, eu passei muita fome, nós só comíamos polenta. Hoje eu não posso ouvir falar de polenta, por exemplo. Essa pessoa nos confessou uma ocasião. Isso acompanha. O cheiro da polenta me incomoda. Você entendeu? Hoje vive bem, não precisa, mas ainda carrega isso. Isso é sério. Davi foi rei, experimentou coisas poderosas, mas ele chega na velhice agora e ele teme a rejeição. Porque de fato, gente, aí há assunto para muito tempo. De fato, principalmente no nosso país, o velho é rejeitado, não é? De alguma forma, de alguma maneira, a pessoa quando chega a uma certa idade, sabe? Não me acompanha mais, já não tem mais o ritmo, não tem mais a força, não tem mais o vigor. De fato, a gente presencia isso constantemente. A pessoa de idade, tem que ser um velho. O que faz dirigindo esse carro? Fica em casa. O que faz dirigindo na rua? O que faz atrapalhando o trânsito? O que faz isso aqui? Aí vai, sabe? Para que tanta vaga para pessoa idosa? E aí vai. A gente escuta constantemente isso, sabe, meus irmãos? Eu tenho muito zelo pelos irmãos idosos da nossa igreja. É tão tal que eu orei por muitos anos para que nós montássemos um ministério para cuidar dos idosos da igreja. Eu ainda sonho, meus irmãos, em nós termos uma casa de apoio gratuita para pessoas de idade, sem nenhum custo para a família, para a pessoa. Assim como nós temos o projeto hoje, em algum momento nós vamos ter isso, sabe? De fato, a gente tem uma casa para acolher pessoas idosas que
que a família rejeitou ou isso e aquilo. Porque minha mãe ficou comigo idosa até o dia que ela faleceu. Até o último dia. Até o último dia. Porque eu tenho propriedade para dizer isso para vocês, porque eu cuidei. Troquei fralda da minha mãe. Um dia ela disse: meu filho, você trocando o meu cocô. Minha mãe, um dia só trocou o meu. Para mim, a senhora é igual a Israel, é igual a Isabelle, que eu muitas vezes troquei fralda. Eu lhe vejo como se fosse hoje as minhas meninas. Ela deu um sorriso: tá bom, meu filho. Sabe? Porque eu tenho propriedade para dizer isso, porque eu o fiz. Porque eu cuidei da minha mãe idosa. Você me entende? Então veja, de fato o idoso ele sofre com isso. Nós fomos em um lugar uma vez só para idosos, a maioria era idosos. Eu até gosto disso. É muito engraçado, não é? Uma vez nesse lugar, estava lotado de pessoas de idade, e aí no nosso elevador tinha um casal, e aí eles falaram de nós, das crianças e tal. E vocês, quanto tempo são casados? Aí a mulher disse: nós estamos só namorando. Eu achei aquilo encantador. Ela disse: não, nós estamos só namorando. Eles deveriam ter uns 80, alguma coisa cada um deles. Eu disse: nós falamos, é mesmo? Sim, nós estamos descendo para o jantar, depois nós vamos ir para onde? Mas depois nós vamos subir, cada um para o seu quarto, porque nós estamos nos conhecendo. Eu digo: tá, coisa boa. Sabe, lembra disso? Lembra desse dia? Que coisa bacana isso, sabe? Quando há lugares, quando há pessoas, quando há indivíduos que valorizam o idoso. Nós precisamos ter o nosso olhar atento para isso. Davi está sofrendo com isso. Davi pede a Deus isso: Senhor, que na minha velhice eu não seja rejeitada, abandonada e assim por diante. Pode passar os próximos textos então? Deixa eu falar com você sobre Caim. Rapidamente, meu Deus do céu. 8h30, estou certo? 8h30? 8h30, eu vou ter que parar aqui, tá bom, minha gente? Eu vou ter que parar porque eu quero orar com vocês ainda. Semana que vem eu falo sobre Caim. Eu ia falar sobre 3, não é? Falei sobre Davi. Semana que vem eu falo sobre Caim. Se coloque em pé.